Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui que vos fala o pastor Márcio Braga. Estamos de volta em mais um vídeo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja, uma família que tem sido lapidada como diamante. Estamos hoje para lhe trazer mais uma mensagem nesse grande momento que o Senhor tem nos dado. Porém, quero tornar a lhe pedir que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe e comente, porque aqui nós temos feito de tudo para lhe trazer sempre uma mensagem de edificação, de paz e de vida para você. Muito bem, o texto de hoje está em Aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa mensagem é uma mensagem de despertamento espiritual que foi entregue pelo apóstolo São Paulo para a igreja em Éfesos. Essa igreja, como todos os lugares geralmente acontece, estavam passando por algumas batalhas espirituais e Paulo procurou deixar claro para eles a necessidade de eles terem uma vida de despertamento. Nos versículos 8, 9, 10, 11, 12 e 13, Paulo vai falar sobre andarmos na luz, como filhos da luz. Paulo vai dizer para nós que devemos ter cuidado, pois devemos ter lembrança de que éramos antigamente trevas e hoje somos luz. Paulo também vai dizer para nós que neste mundo que estamos vivendo, temos que manifestar a luz e condenarmos as obras das trevas. E Paulo, ele fecha, pelo menos até o versículo 14, essa mensagem, dizendo que é necessário um despertar. Porém, é importante que nós observemos alguns detalhes. Por exemplo, a palavra despertar, segundo o dicionário, significa acordar, estar alerta, estar atento. E quando você fala sobre acordar, fala de um momento em que uma pessoa está fazendo algo que naquele momento não deveria estar fazendo, visto que o crente, no mundo espiritual, não pode dormir. No mundo físico, nós vemos até o próprio Jesus, em Marcos capítulo 4, dormindo na popa do barco, com a cabeça na almofada. Esse sono de Cristo era um sono físico, mas ele estava despertado no mundo espiritual, porque quando os discípulos lhe despertam, ele levanta, repreende o vento, acalma o mar e vem uma grande bonança. O problema de hoje é que as pessoas estão dormindo no mundo espiritual. No capítulo 11 do livro de Aos Coríntios, Paulo diz uma das causas dos quais as pessoas estão dormindo espiritualmente. Ele vai dizer que aquele que toma a Santa Ceia de forma indigna será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O sono espiritual se dá quando você não respeita as coisas santas e não respeita o santo, que é o Senhor. No capítulo 1 do livro de Jonas, nós vemos também Jonas dormindo no porão de um navio durante uma tempestade. Por quê? Porque Jonas fugia da presença do Senhor e fugia de cumprir um ordenamento de Deus, que era para pregar na grande cidade de Nínive. A desobediência leva ao sono, e esse sono pode custar a vida, não só da pessoa, como a vida de muitos, sem contar o prejuízo que estava sendo trazido para aquele barco. O sono espiritual é um sono que nós devemos evitar, que nós devemos correr e de longe. No capítulo 16 de Juízes, a Bíblia diz que Sansão dormiu por 4 vezes no colo de Dalila. E uma dessas vezes ele pecou, porque ele entregou o seu segredo espiritual, dizendo para ela que se raspasse a cabeça dele, ele perderia a sua força. Nesse sono, a Bíblia diz que ele perdeu toda a unção de Deus. Por quê? Porque quando as pessoas dormem no mundo espiritual, Satanás não dorme. É por isso que Apocalipse diz que o inimigo ele está tentando roubar aquilo que Deus nos tem dado. Mas Paulo dá um conselho, desperta. Porém, essa mensagem, apesar de ser ampla, ela não é para todos. Porque o próprio Paulo, ele fala no singular, desperta tu que dorme. Se você está me ouvindo nesse momento, talvez essa mensagem não seja diretamente para você,
mas pode ser para que você se mantenha despertado e não se deixe dormir no mundo espiritual. Aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você faz, pode lhe trazer um sono espiritual. E esse sono pode lhe trazer uma morte espiritual. Por isso, quando Paulo diz desperta, ele diz fique acordado, fique liberto, fique atento, fique esperto. Porém, Paulo diz e levanta, ou seja, tem uma atitude. No capítulo 25 de Mateus, 10 virgens dormiram. Mas o problema do sono não é como eu durmo, é sim como eu acordo. Porque as 10 dormiram, mas 5 que acordaram, acordaram preparando as suas lâmpadas, porque tinham azeite para as suas lamparinas. Mas as outras 5, quando acordaram, mostraram que não só dormiram fisicamente, mas dormiram espiritualmente e não tinham azeite para as suas lamparinas. E a Bíblia diz que as lâmpadas começaram a apagar. Por isso, Cristo nos dá um conselho hoje. Se estás dormindo, desperte. E se despertar, levante. E se você fizer a sua parte, despertando com essa mensagem, tomando atitudes com essa mensagem, Cristo te esclarecerá. É uma via de mão dupla. Eu faço a minha parte despertando, eu faço a minha parte levantando, e Cristo fará a parte dele, me dando graça, força, luz, poder e unção para estar despertado diante de tantas e tantas coisas que têm acontecido no mundo que nós estamos vivendo. Deixo para você essa palavra de alerta, de conselho e de um amigo que não quer ver você dormindo. Deus te abençoe, Deus te mantenha despertado. Um forte abraço. Arembepe é uma igreja, é uma família sendo lapidada como diamante.